Olá, crianças! Eu sou a professora Irene. Estou muito animada em estar aqui e eu espero que você esteja muito animado assistindo a nossa aulinha de hoje. Na aula passada, nós aprendemos a contar de 1 em 1, 2 em 2, 3 em 3, 4 em 4, certo? Vocês aprenderam direitinho? Muito bem, eu sei que vocês são bem inteligentes, prestam bastante atenção e por isso aprendem tudo. Hoje nós vamos contar coleções e vamos saber qual coleção tem mais, menos ou a mesma quantidade. Você sabe fazer isso? Você sabe quando uma coleção tem mais e quantos a mais? Nós vamos aprender hoje e eu espero que você goste muito da aula. Vamos lá? Para iniciar, eu trouxe duas coleções. Uma de cavalos, olha que bonitinho, e uma de bois, olha aqui. Eu tenho essas duas coleções e gostaria de saber qual coleção tem mais e qual coleção tem menos, se são iguais, quantos a mais, quantos a menos, e eu queria a ajuda de vocês. Vocês me ajudam a contar e a descobrir isso? Vamos lá? Nós vamos contar assim. Eu vou pegar um boizinho e um cavalo. Vamos lá? E aí, ao final, nós vamos saber a quantidade de cada um. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e acabou a minha quantidade, a minha coleção de boizinhos. Mas eu ainda tenho cavalos. O que será que aconteceu aqui, crianças? O que será que isso quer dizer? Hein? Quer dizer que eu tenho mais cavalos do que bois. Isso mesmo, sabe por quê? Porque depois que eu terminei de contar, eu usei todos os boizinhos que eu tinha, colocando aqui sobre a minha mesa. Mas ao final, sobraram cavalos. Olha aqui, ó, 2 cavalinhos. Isso quer dizer que eu tenho mais cavalos do que bois. E quantos cavalos eu tenho a mais? Para saber isso, é só olhar quantos sobraram. Isso quer dizer que, como eu usei todos os meus boizinhos, coloquei aqui. Vocês viram que na contagem eu coloquei um cavalo e um boi, sempre assim. E quando eu terminei, sobraram 2 cavalinhos. Essa é a quantidade a mais que eu tenho. Viu como é simples? Quando eu quero contar 2 coleções ou 3 e saber qual tem mais ou qual tem menos, é só eu ir colocando cada vez um de cada coleção. E quando terminar, eu olho, vejo se sobrou alguma coisa. Certo? Mas vocês lembram quantos tinham aqui? Ah, eu já esqueci. Vamos contar novamente? Vou separar, vou colocar no meu potinho só os cavalos. Lembre-se que sobraram 2 cavalinhos. Então, isso significa que eu tenho 2 cavalinhos a mais que bois. Vamos contar separadamente agora? Primeiro, nós vamos contar os cavalos, certo? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu tenho 10 cavalos na minha coleção. Vamos registrar aqui no nosso quadro
Então, cavalos eu tenho 10. Olha o número 10 aqui, ó. O número 1 e o número 0, certo? Agora, vamos ver quantos bois eu tenho? Vou colocar aqui do ladinho. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu tenho 8 bois, 10 cavalos e 8 bois. Vamos registrar? 8. Muito bem. Então, nós vimos lá no começo que eu tenho mais cavalos do que bois. Quantos cavalos eu tenho a mais? Vocês lembram? São aqueles que sobraram dentro do meu potinho. Sobraram 2. Então, eu tenho 2 cavalos a mais que bois. Entenderam, crianças? Conseguiram compreender direitinho? Eu tenho mais cavalos do que bois. Muito bem. Vamos guardar para a gente contar mais uma coleção, certo? Vocês gostaram desse daqui? Eu espero que sim. A outra coleção que eu trouxe para vocês é de tampinhas. Olha só. Qual coleção eu tenho mais? A de tampinhas brancas ou a de tampinhas lilás? Só olhando assim eu consigo saber qual que eu tenho mais e qual eu tenho menos? Não, eu preciso contar. Isso mesmo, vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas a minha coleção de tampinhas lilás já acabou. E a minha coleção de tampinhas brancas ainda não. Olha só, sobraram 2. Isso significa que eu tenho mais tampas brancas do que tampas lilás. Quantas a mais? 2. Olha só, sobraram 2. Vocês conseguem ver? Viu? Eu coloquei uma tampinha lilás e uma branca. E ao terminar minha contagem, sobraram 2. E quantas tampinhas eu tenho em cada coleção? Vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 6 tampinhas lilás. Mas as brancas ainda tem 2 aqui na minha mão. Então, 6, 7, 8. Isso significa que eu tenho 6 tampinhas lilás e 8 tampinhas brancas. Vamos registrar? Vamos lá? Tampas lilás eu tenho 6 e tampas brancas 8. Qual coleção eu tenho mais? Brancas. Muito bem, crianças. Vocês aprenderam direitinho essa contagem. Vamos contar mais uma, só para reforçar nossa atividade? Olha só, eu tenho mais uma coleção de tampinhas vermelhas, olha só, e uma coleção de palitos, palitinhos. Mas olhando assim, qual coleção eu tenho mais? Isso mesmo, eu só vou saber qual eu tenho mais se eu contar. Só olhando assim, eu não consigo saber quantos elementos tem em cada coleção e qual tem mais ou qual tem menos. Vamos lá, sempre pegando um de cada coleção. Lembra que nós já aprendemos isso? Então, vamos lá. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. E o que foi que aconteceu aqui? Acabaram as minhas tampinhas vermelhas, mas eu ainda tenho palitos. Nós contamos de 16, certo? Então, isso significa que eu tenho 16 tampinhas vermelhas. Mas e palitos? Eu não tenho só 16 palitos, porque eu ainda tenho palitos aqui na minha mão. Quantos ainda? Olha só, 3 palitinhos. Isso significa que eu tenho 16, 17, 18, 19 palitos. Eu tenho 16 tampinhas vermelhas e 19 palitos. Entenderam? Qual coleção eu tenho mais? De palitos, porque quando eu terminei de contar, ainda sobraram 3 palitos. Olha, vocês contaram muito bem. Vamos registrar? Então, tampinhas vermelhas eu tenho 16. E palitos eu tenho 19. Muito bem, crianças. Isso mesmo. Para a gente saber toda vez quantos elementos eu tenho em uma coleção, eu preciso contar bem devagar, sempre apontando para não perder a contagem. Correto? Eu fico muito feliz que vocês tenham aprendido mais esse conteúdo e vocês podem aí na casa de vocês contar as coleções que vocês têm. Combinado? Certinho? Se vocês gostaram dessa aula, vocês podem acessar a plataforma Eduque, assistir novamente a aula, ver novamente a explicação e assim ficar ainda mais inteligente. Combinado? Então, até a próxima aula. Tchau, crianças!